Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Nós somos as Nutris da Família e este é o Pod na Mesa, o nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode na mesa hoje, Dani? Hoje, no Pod na Mesa aí da sua casa, da sua cozinha, onde você estiver, nós vamos falar de um assunto interessante, né, Rosana? Necessário, né? Necessário, que muitas vezes as pessoas nem se importam, acho que é assim, né? Quero ficar grávida, vou ficar grávida, pronto, acabou. E que é a nutrição, onde fica nisso? Sem se planejar. Sem se planejar, nem saber o que comer, às vezes nem come nada, né? Eu já vi, às vezes, colegas falando assim, eu vou engravidar em agosto do ano que vem. Falei, nossa, que maravilha, né? Será que é tranquilo assim? Bem programado, né? Então, hoje nós vamos colocar esse assunto aqui na nossa mesa, aqui no nosso bate-papo gostoso, como sempre. Nós estamos trazendo a doutora Ludmila Tomás. Ela é nutricionista, mestre em nutrição e saúde pública pela Universidade Federal de Minas Gerais. Estamos cheios de mineira aqui, né? Opa! Uai! Pós-graduação em nutrição humana e saúde, em fitoterapia aplicada à prática clínica. Atua como nutricionista no Hospital Maternidade Odete Valadares. É professora do curso de graduação no Centro Universitário UNA. Olá, tudo bem, Ludmila? Bem-vinda, Lud! Muito obrigada! Nossa, muito legal. Muito feliz por estar aqui com vocês. Então, nós vamos colocar hoje esse assunto, né, Ludmila, tão importante para as mulheres, principalmente, e você tem um trabalho muito importante, né, na área de nutrição e fertilidade aí, e como nós falamos, é algo novo, né? Acho que já vem, né, Ludmila? Vem falando assim, mas ainda precisa de mais estudos. Como que tá? Conta assim pra gente por cima, para depois a gente entrar nesse assunto aí. Então, meninas, adorei vocês falando inicialmente aí sobre quero engravidar, vou engravidar em tal mês. E foi assim, na verdade, foi assim realmente que eu descobri esse mundo. E eu falei assim, eu não sabia como que era até cair no meio disso, fazer parte desse mundo. Então, assim, eu não posso dizer para vocês que tem muito tempo essa área, porque eu não tinha conhecimento antes do ano de 2017 acerca desse assunto, mas desde 2017 que eu tenho visto uma crescente, talvez porque eu esteja inserida nesses assuntos, então a gente, quando está inserido, começa a verificar um crescimento, ou tudo aparece para você sobre o assunto. Mas que sim, desde 2017 que eu venho acompanhando redes sociais, artigos científicos, pesquisas, né? Sim, relacionadas com a questão de nutrição e fertilidade e até mesmo da questão da fertilidade, da reprodução humana. Bacana. Então, tenho visto uma crescente. Mas não sei se isso coincide com a minha causa, né, de eu estar inserida nesse assunto e buscar por isso, né, por esse tema. Ô, Lud, tem um termo, um título aí que se coloca a mulher que é tentante. Fala pra gente o que é isso. Não sei se é comum a todos. Isso. Eu vou misturar um pouco aqui do que foi um pouco da minha vivência, porque não tem como sair disso da minha vivência enquanto tentante, né? E falar sobre tentante. Tentante é aquela mulher que antes dos 35 anos, ela tenta engravidar e não consegue por um período de 1 ano, antes dos 35 anos, e após os 35 anos é aquela mulher que tenta engravidar e não consegue num período de 6 meses. Por que esse 35 anos, né? Esse divisor aí? Porque é o limite realmente aí de idade de maior fertilidade da mulher, né? A capacidade reprodutiva da mulher, então de 35 anos. Então, antes dos 35 anos, a gente fala, né,
Isso em média, que pode acontecer problemas com a fertilidade da mulher antes muito bem, com bem menos idade, né? Mas os 35 anos, porque realmente verifica-se a redução da qualidade dos óvulos dessa mulher. Quando que normalmente a mulher já está assim, pronta, já está inserida no mercado de trabalho, já resolveu sua vida profissional, então engatou sua vida profissional e tem condições realmente de constituir sua família, né? E que não coincide com a qualidade dos seus óvulos, né? Antes dos 35 anos, sim. Por isso que aí quando a mulher tenta engravidar fora desses períodos e ela não consegue, normalmente ela se intitula como tentante, né? Então são palavras realmente das mulheres, não muito dos profissionais, mas mais de quem passa por essa situação. A tentante, então, é essa mulher com essa dificuldade. Ou então do seu parceiro, porque ela é tentante, talvez não só pelo problema dela, mas sim por causa do seu parceiro, né? A dificuldade do homem. E que colabora ambos os sexos com 50% das causas da infertilidade. Então, o homem contribui com 50% e a mulher com 50%. Então, normalmente, as mulheres se titulam tentante, ela busca ali, traz o problema para ela, né? Mas ela se chama Mas tentante. É um casal tentante, Mas né? é o casal tentante, exatamente. E você falou assim que até 2017 você não tinha se preocupado muito com isso, você foi uma tentante? Fui uma tentante, porque eu desisti nesse caminho. Então, em 2017 foi quando eu resolvi, eu vou engravidar, igual a Eusana falando, eu vou engravidar, então vai passar um ano, então a partir de julho eu engravido. Aí nasce nas férias. Aí nasce, eu já tô olhando, se minha sogra vai poder ficar aqui, minha mãe vai vir. Coitada, né? Não é assim, quem dera. Engravidar é muito difícil. Na natureza é uma questão complicada, né? Realmente, de todos os fatores se unirem, realmente acontecer a fecundação do óvulo. Mas em 2017, então, eu cheguei com isso, né? E aí eu tentava e tentava. Meu marido, coitado, não aguentava mais ouvir falar de óvulo, de período fértil. Mas aí eu comecei a perceber que algo estava ocorrendo. Assim, com bem pouca quantidade de tentativa, fui procurar um médico. Na verdade, lá para o meio do ano, eu tentava desde o início do ano. E aí, quando eu cheguei, assim, com quase 5 meses de tentativas, e aí eu fui procurar um médico. E aí comecei a fazer todos, o ginecologista, obstetra, que era da minha adolescência, normal, um deles, aqui em Belo Horizonte. E aí a gente começou a fazer todos os exames e rastreamento de ovulação. E ali já não tinha algo tão legal, né? E continuei fazendo, e cada vez era muito frustrante. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a buscar por infertileutas. Exatamente assim, tem algo errado. E comecei a pesquisar. E fui atrás do especialista realmente em fertilidade, em reprodução humana. Né? E foi por isso que caí aí. Mas foi porque eu sou muito ansiosa. Então, essa ansiedade me fez correr atrás de algo que eu sentia, que seguia a intuição mesmo, que algo não estava adequado, não estava certo. E você falou uma coisa importante, né, Ludmila? A mulher, né? O papel da mulher. A mulher, ela quer ter um filho, né? Esse é o sonho, o desejo de todas, mas ao mesmo tempo tem toda a questão profissional, né? Então as mulheres hoje estão deixando para ter filho mais tarde por conta dessa estabilidade mesmo, né? Profissional, pessoal, quero viajar, quero trabalhar, quero estar bem financeiramente para poder ter uma criança. E aí é que vem os maiores problemas, né? Você encontra isso mesmo aí no seu trabalho?
Exatamente, é isso mesmo. Mas, inclusive, quando eu deixei de ser tentante, que após, né, várias tentativas, qual seria a propedêutica para o meu caso, e enfim, conversando com meu marido, a gente realmente assim desistiu. Eu me tornei exatamente assim na rede social o fato de alertar mulheres para ficarem atentas às suas condições de reprodução, de fertilidade. Por quê? Porque nós mulheres realmente depende da gente, a gente que vai carregar, filha da mãe, né? Por falar, o filho é da mãe, né? Com as minhas pacientes. Então, a mulher tem que ter uma condição para cuidar do seu filho. Muitas vezes a mulher deixa algum emprego, algum trabalho em função do filho, né? Então, muitas chegam aí, vão tentar engravidar por perto dos 35 anos ou após os 35 anos, quando eu já falei para vocês que a nossa fertilidade, a nossa capacidade reprodutiva é no chão, porque a qualidade dos nossos óvulos, porque o que acontece? Mulheres já nascem com todos os seus óvulos, né? E que eles são ali expelidos, vamos pensar assim, através das casinhas desses ovos, que são os folículos, né? Os folículos ovarianos, quando eles se desenvolvem mais, e aí sim é o que vai ser o folículo dominante, vai liberar o óvulo, que vai ser aquele óvulo que vai estar disponível para a fecundação. Então, nós nascemos com todos esses óvulos e a gente tem um monte de folículos e a gente perde muitos óvulos durante a vida. E a gente acha assim, eu ovulei, então eu perdi um óvulo. Não, você perdeu muitos óvulos ao longo da sua vida, inclusive tomando medicação anticoncepcional, que as pessoas acham também que a sua fertilidade está preservada por tomar anticoncepcional, ou seja, seus óvulos estão guardadinhos. Não, mesmo com o uso de anticoncepcional, você perde muitos óvulos, né? E aí, a gente chega após os 35, né, com 35, a partir dos 35, então esses óvulos estão envelhecidos, de baixa qualidade. E um óvulo de baixa qualidade, ele pode até ser fecundado, mas por seleção natural, o nosso organismo não vai deixar aquele embrião viável. E aí ocorrem os abortos, né? Porque não é um embrião viável, tem algum problema genético, né? Ou de má formação pela qualidade do óvulo. E é importante falar também da importância da qualidade do espermatozoide do homem, exatamente, porque 50%, né? Então a gente atribui muito a causa. A causa feminina realmente é complicada porque a gente produz e gera, né? Nasceu ali, e nasceu com aquele quantitativo. O homem sempre reproduz. Mas se ele não tem um padrão alimentar adequado, então a qualidade daquele espermatozoide também não vai ser legal, não vai ser interessante para a natureza, né? Maravilha. Eu quero falar mais do homem, mas tem uma coisa importante que eu queria falar com você. Eu acabei tendo pessoalmente um contato e é algo que eu gostaria de ver sua opinião, que é a questão da preservação da fertilidade, né? Eu tive esse contato com a minha filha, com 15 para 16 anos, nós fizemos preservação de fertilidade, mas ninguém fala disso com uma menina, né? Uma menina de 15 anos fala, vamos congelar seus óvulos? Aconteceu porque ela teria que tomar uma medicação que poderia trazer um risco, e isso foi falado. E é muito interessante... Nossa, Robert, que legal, é tão bom ouvir isso. Sim, foi né? muito bom ouvir isso de você. E o que o médico foi muito cuidadoso. Eu lembro que no momento que a gente ia começar com a medicação com uma menina de 15 anos, a pergunta foi, você quer ser mãe? Ela, claro que eu quero ser mãe. E aí veio já a possibilidade, olha, essa medicação pode atrapalhar isso no seu futuro.
Tá? Então, disso eu fui buscar e descobri algumas coisas, porque muitas das coisas socialmente a gente descobre quando a água bate, né? Então, você vai atrás e eu tive a felicidade de encontrar esse programa de preservação de fertilidade para meninas, que eu acho fantástico. E o que chama a atenção, e é muito tranquilo, foi o que você disse, tudo muito jovem. Então, na primeira estimulação, já tivemos uma quantidade boa, e tá lá, meus netinhos preservados. Tudo congeladinho. Tudo fresquinho, para um dia que ela quiser. Ou netas, né? Tem 8 lá. Olha, que bom. Cuidado, tudo, que eu me sinto privilegiada, né, nesse sentido. Sim. Mas uma coisa importante... Você é mesmo. Como mulher, né, o que a gente escutou muito, até das próprias médicas, que ela tem médicas mulheres, e a gente sabe que, assim como outras profissões, são profissões em que depende de muita dedicação. Então, uma das falas das médicas era, né, nossa, se eu tivesse pensado nisso antes, por quê? Porque a vida vai passando, e aí realmente é muito comum hoje, né, a nossa criação é assim, filha, você tem que trabalhar, você tem que desenvolver a sua profissão, vai viajar, aproveita a vida, né? Existe uma relação muito direta em não ser mãe e aproveitar a vida. Também dá para você, né, ser mãe e aproveitar do jeito natural da maternidade. Mas a gente escuta muito isso, filha, aproveita a sua profissão. Então, é cada dia mais comum, né, você ver mulheres que vão despertar para descobrir se está fértil ou não, se vai dar certo ou não, depois dos 35, como você acabou de... Quando vai tentar, né? Exatamente. Então, na sua experiência, você tem visto preservação da fertilidade antes de descobrir, de virar uma tentante? Infelizmente, não. Você pode realmente se sentir privilegiada. Eu fiquei muito feliz que tenha médicos, então, que realmente se preocupam com isso. Acontece muito com casos com mulheres com câncer, né, de mama, por causa de quimioterapias, etc, né? Mas é um assunto que eu abordo também, que eu falo exatamente. Chegou assim, eu conheço casos que a mulher já tinha entrado em menopausa precoce com 29 anos. Nossa. Né? Então, que pessoa que antes dos 30 anos, que mulher antes dos 30 anos vai pensar em preservação da fertilidade, em pensar na sua capacidade reprodutiva. E é um assunto que a gente precisa falar mais realmente, que existe a preservação da fertilidade, e muitas das vezes as mulheres, quando vão ficar atentas a isso, estão com mais de 35 anos, e aí conseguem 4 óvulos, muito menos do que é sugerido, que é acima de 6, né, para preservação, 6 a 8, porque óvulos são muito frágeis, né? A gente consegue congelar, vai mantendo por congelamento por vários anos, mas no momento do descongelamento pode ter perdas, né? Diferentemente de um embrião, que é muito mais resistente, né, a um congelamento. O congelamento de embrião é mais resistente, né? Então, a mulher, quando vai, congela 4 óvulos, pouco do que foi que é possível realmente congelar, e torcer para que ele tenha aqueles óvulos depois se transformem, né? Realmente consiga ser fecundado, né? E realmente transformar ali no embrião de boa qualidade. Então, não, na minha prática clínica, assim, eu abordo esse assunto, mas eu não vejo, as mulheres não são informadas acerca disso, né? Inclusive, eu tenho um caso, assim, foi na minha fertilização in vitro, eu passei por um procedimento, né, de fertilização in vitro, eu tive uma gestação química, que realmente houve a fecundação, só que aquele embrião, ele não conseguiu se implantar no meu endométrio. Então, eu tive aquela perda. Eu tive o aumento do hormônio, né, do beta-HCG,
E aí, aquele hormônio aumentou e abaixou rapidamente, porque realmente ele não teve implantação, então ele não foi para frente, é uma gestação química. E aí, o que ocorre? Durante o meu mestrado, foi a minha fertilização in vitro. Então, eu tinha que usar cápsulas, óvulos de progesterona, né, que eram inseridos dentro da vagina de tanto em tantas horas ao longo do dia. E às vezes eu saía de dentro de sala, falava com uma amiga minha, ó, tô indo lá, vou ao banheiro e tal. E acho que elas não sabiam ainda. Mas depois que teve a gestação química, e quando eu comecei realmente a falar sobre isso, porque eu sentia que era curativo para mim poder falar sobre isso, e realmente foi, no meu caso. Aí essa menina, com quem eu conversava muito, ela falou assim, não, conviveu com todos os meus problemas. Depois ela era minha confidente. E aí, com 32 anos, ela tentando engravidar, ela descobriu uma endometriose e aí sim ela se viu nesse momento de infertilidade também. Ela falou assim, estava tão perto, debaixo do meu nariz, e eu passando pela mesma situação, coisa que eu nem imaginava. E aí, assim, ela também fala, olha, porque eu já estava com 36 anos, falando desse assunto, 37, ela com 32. Então, a gente, quando passa realmente por isso, a gente quer alertar, cuidado, preserve a sua fertilidade. Então, não pense em casar tão cedo, não pense em ter filhos, ou que seja produção independente, o que seja. Começar a pensar na questão da preservação. Mas que menina com 25 anos, né? Uma menina, 26, 27 anos, vai pensar em preservação da fertilidade. Não se pensa nisso, mas é um assunto que deve ser falado, abordado, e não se pensa, e muitas vezes a condição econômica também não permite, porque é caro, né? É caro, né? A estimulação ovariana, que são os medicamentos hormonais mesmo, e tá dependendo, porque estimula tanto, né, a produção ali, a liberação dos óvulos, muitas podem ter hiperestimulação, e isso pode ser até um problema, porque numa idade tão fértil, né? Então pode ter uma hiperestimulação ovariana, e não é legal para o organismo realmente. As punções, né? Faz dentro de uma clínica, o pagamento de um aluguel, do congelamento de óvulos, então muitas vezes nem todas têm essa condição. É difícil o assunto, tocar nesse assunto, falar do assunto e realmente a questão econômica que está envolvido, né, não é tão fácil realmente, né? No caso de preservação por questões de doença ou uso de tratamento médico, existem programas gratuitos nos centros de fertilização que acolhem essas mulheres. Então, eu acho que também é um serviço saber, se você for passar, está nos ouvindo, ou conhece alguém que vai passar, procure na sua cidade, alguma universidade, algum centro de referência, porque para preservação, no caso de câncer, no caso de medicações que podem afetar a fertilidade, existem programas que são gratuitos. Então, são para todas as meninas. E que às vezes a gente também nem sabe, né? Sabe. Você descobriu por conta dessa situação, da necessidade de ter boas indicações. Mas geralmente a população passa por um aperto aí, né, Ludmila? Não sei na sua região, e tem acesso às universidades, como a Rosana está falando, e a gente precisa falar, né? São assuntos que precisam ser evidenciados. Precisam ser falados. Mas igual, a Rosana falou muito bem, são mulheres que estejam passando por situações de doenças ou vão fazer uso de medicações. Porque se a gente falar muitas doenças que a gente nem imagina e que possa ter, igual a minha amiga, ela teve uma endometriose, porque ela não sabia dessa questão dela de endometriose, né? Mas aqui em Minas Gerais nós temos o Hospital das Clínicas, que sim, que faz essa de forma gratuita, mas precisa do encaminhamento médico pelo
sua unidade de saúde pública, faz encaminhamento, e a prioridade são as mulheres com idades mais novas mesmo. Por quê? Porque sabe da urgência da preservação da fertilidade, né? Tem sim, mas assim, está muito atrelada à questão de saúde, não por uma questão assim, porque a questão é social, no que eu falo, eu vou estudar primeiro, isso. Sim. Isso vai cair na rede particular, não tem o que fazer. Mas em casos de doença foi muito importante mesmo, Roy. Existe aqui em Minas, é o Hospital das Clínicas de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Maravilha. Só um parênteses, assim, o Pode na Mesa, ele tem essa função, né, de falar de saúde, e eu acho que uma das coisas mais valiosas que a gente tem na vida é a informação, né, porque às vezes você não tem dinheiro, porque a situação, né, do Brasil, se você olhar, mas se você tem uma rede, você vai atrás de informação, a informação transforma, né? Então, por isso que a gente sempre está buscando pessoas como a Ludmila, para estar aqui batendo esse papo com a gente e trazendo informação para empoderar a comunidade toda, mas a mulherada, né? Assim, a gente está sempre pensando, a mulher, ela precisa desse apoio, né? E a gente está sempre pensando aí nesse papel. E às vezes, como a Ludmila falou, né, ela sentiu a vontade de falar, foi curativo, né? Quantas mulheres não sofrem sozinhas sem ter essa oportunidade de ouvir, né? Olha, a fulano... Parece que isso acontece comigo, né? Sou eu que tenho problema, e na verdade ela tem uma rede aí de mulheres com o mesmo problema e não se conhece. Então, acho que é importante, né? Ela falar, muito... ser escutada. Tem um tabu, um medo realmente de se expor. Porque eu não sou capaz de ser mãe, né? Eu não sou capaz naturalmente. Tem esse medo da exposição, realmente. Recebo muitos depoimentos no meus direct mensagem, né? No meu Instagram, no meu WhatsApp, de pessoas próximas que passam pelo mesmo problema, mas não têm coragem de falar. Mas acabou que foi estimulada a buscar tratamento por causa da minha fala, né? Então, assim, muitas não se expõem. Eu acho que cada um sabe realmente o seu momento, né? O seu momento, mas foi importante para mim, foi curativo para mim, foi importante falar, porque eu me via sufocada. E realmente, eu quando falei, eu vi que existia uma rede de apoio, e foi a partir disso que eu fui descobrindo e conhecendo outras mulheres que fizeram, que tiveram muita importância nesse processo que eu passei, né? Porque o homem é importante, mas a mulher acolhe, passa pela mesma situação, então é empático, realmente, né? Ô, Ludmila, já que a gente está falando dessa questão da fertilidade, aí o que a nutrição pode contribuir, tanto para o homem quanto para a mulher, para ajudar nesse processo? Excelente, Dani. Então, a nutrição, olha aqui que eu tenho observado e eu pesquisei bastante, tem muita pesquisa com outras questões de nutrição. Nosso tipo de alimentação hoje, alimentação, então, desse mundo moderno, né? Com consumo aí, por exemplo, de alimentos ricos em agrotóxicos. Então, sim, a nutrição é muito importante. A gente sabe da importância de alguns estudos mostram a redução da fertilidade de homens e mulheres pelo consumo de alimentos que têm resíduos de agrotóxico, né? Então, sim, é importante. Já começa aí desde da produção ali do alimento, a poluição. Então, a gente está no meio que, então vai, agrotóxico, poluição, o tipo de material que a gente armazena alimentos, plásticos, né? Bisfenol A, bisfenol F, porque a gente só fica preocupado com o A, mas tem o F, né? Então, sim, faz parte da nossa profissão também orientar o armazenamento adequado, os equipamentos, os utensílios adequados, modo de preparo, né, de alimentos, aqueles alimentos com ubicação, né, alimentos muito tostados,
que realmente queimados, né? Alimentos queimados, a gente sabe também que não é saudável, que pode interferir no nosso organismo de uma forma geral, questão inflamatória. Então, eu estou começando lá de baixo, desde o plantio, o armazenamento, né? O modo de preparo dos nossos alimentos e a escolha dos alimentos. Que sim, muitas questões assim de fertilidade das mulheres, os problemas maiores são problemas inflamatórios, como mesmo a endometriose e a síndrome de ovários policísticos, que são bem frequentes, né, para essa questão da redução da fertilidade, que é dependente, sim, ali do modo de vida, do padrão alimentar dessa mulher, né? Diferentemente de outras causas, nasceu com o útero invertido ou sem a trompa, que são as questões que realmente a nutrição aí não influencia, né? Que são questões congênitas, né? Mas ou questões de aderências de trompa, porque muitos casos de mulheres, né, que fizeram cirurgias de apendicectomia, então deu aderência, isso pode acontecer. Uma das causas que imaginavam também, que quando eu estava em busca, você já teve apendicite? Você já tirou o seu apêndice? Sim, já tive apendicite, né? E aí foi analisar, tem exame que avalia as trompas. Então, assim, tem várias questões que não são dependentes da nutrição, mas vários outros que são dependentes por questões do nosso padrão alimentar, do nosso estilo de vida. Se a mulher faz consumo de álcool, de cigarro, se pratica ou não atividade física, como que é o padrão alimentar dessa mulher? Ela consome muito ultraprocessado, rico em açúcar, gordura, sódio, né? Ou não, a dieta dela é baseada, assim, em frutas, hortaliças, laticínios, de boa procedência, ela preocupa com a alimentação, faz atividade física. Então, sim, isso é importante, independente para a fertilidade, quanto para realmente a reprodução, né? A programação, a gente estava até falando nos bastidores, a programação metabólica. E a importância tanto de homem quanto para mulher, né? Porque 50% do material genético é do pai. Então, sim, é muito importante. Eu tenho casais, muitas das vezes, a mulher que me procura, então vem, eu quero engravidar, eu estou preocupada com o que é a minha alimentação, mas o meu marido não se importa com isso. Ele continua fumando, ele continua bebendo, ou ele não quer fazer exame da questão reprodutiva, espermograma, ele não... Então, a carga mental fica toda nas costas da mulher, sendo que não, é dividido isso daí, né? Eu acho que essa fala sua do homem, o homem é um problema, né? Ele tem medo de ser um problema, né? Eu tenho um casal agora. E aí ele não quer fazer exame. Então, ele fez. Eles dois fizeram. Ela tem um problema, mas que não é tão problema. Assim, nessa vida também, a gente aprende anatomia, mas a gente acha que a trompa é uma coisa fixa. Vocês não têm isso na cabeça? Que a trompa tem o útero, as trompas, né? Então, que são fixas. Vocês acham que fica ali paradinho, bonitinho, libera o óvulo e tal. Gente, as trompas são imensas. Elas são filamentos gigantescos e elas são móveis. Tem uma amiga que uma trompa dela não existe, ela era fixa, ela não se movimentava. Isso não é legal para fertilidade. A trompa tem que ser móvel, porque ela vai lá, ela capta o óvulo, ela pega o óvulo. Então, uma trompa dela foi lá do outro lado e pegou o óvulo. Para vocês terem noção. Então, assim, eu tenho um caso que a trompa dessa menina é fixa, mas não tem tanto problema assim, porque a outra é móvel. E foi investigar
porque não engravidava. O marido fez o espermograma e deu um problema. Se eu não me engano, é na quantidade de espermatozoides. E ele tinha que refazer o exame, porque ele não quer. Ele não quer fazer. Então, ele está enrolando. Por quê? A vontade maior do casal de ter filhos era dele. Então, achava-se que o problema era só ela. Então, quando descobriu que, na verdade, era ele bloqueou. Nega, né? Bloqueia. Nega. Isso daí. Exatamente. E nem é por mal, né? Ele vem todo de uma sociedade, uma defesa, né? Outros significados por trás disso, né? Então, por isso do apoio do grupo de profissionais da psicologia, né? E quando a gente não conhece, quando a gente fala pouco sobre o assunto, vira mais tabu, né, Ludi? E aí parece que o negócio, eu penso que aquilo que a gente não fala, ele é muito maior. Sim. Quando você consegue digerir aquilo, ele fica mais simples. Não que não vai ter um peso, não vai ser doloroso, mas é mais fácil de lidar, mais leve, né? E isso não é só em assunto de fertilidade. Eu acho que qualquer coisa que aconteça na nossa vida, quando a gente consegue olhar para o outro, ver que também acontece e fazer parte você não está grupo, sozinha. Isso é muito importante. Falando em grupo, em apoio, eu sei que você faz parte da equipe da Abraf. Fala pra gente o que é a Abraf, como que isso se deu. Então, nessa minha jornada, né, de tentante, eu tinha uma pessoa próxima que também era tentante e que me apresentou outra pessoa tentante. E a gente fez um grupo de tentantes, nós três. E aí, o que aconteceu? Essa menina, que eu não conhecia, ela conhecia outras mulheres que eram tentantes e que se reuniram e falaram assim, olha, a gente vai criar uma associação de apoio à fertilidade. Você quer participar? Perguntou para ela. Ela, quero, mas eu não quero me expor nas redes sociais, não quero. Aí ela foi e me convidou, porque estavam precisando da segunda suplente, do cargo dela. Eu falei com todo prazer. E foi assim que eu conheci as meninas que queriam montar a associação. E ao longo, então, de 2019, a gente discutiu muito sobre a associação. E ela foi criada, e ela foi assim, e seria lançada, né, o CNPJ, tudo da associação, foi uma semana antes da pandemia. Quando começou aquela novela Amor de Mãe, inclusive que trazia tinha uma personagem da Thaís Araújo, que ela também sofria com as questões da infertilidade, e aí veio a pandemia. Mas assim, a associação foi criada, ela existe, está na ativa, é a Associação Brasileira de Apoio à Fertilidade, né? Então, eu sou a segunda suplente, né? Vou até pegar aqui, eu sou a suplente da segunda conselheira fiscal, na verdade. A gente tem presidente, a presidente hoje é a Alvânia, né? E ai, meu Deus, esqueci o nome da outra, que ela entrou agora, nós trocamos a presidência. Mas é a Alvânia, ela é uma psicóloga, tentante também. E lá nós temos mulheres que, assim como eu, ou foram tentantes, ou porque desistiram da vida de tentante, mas que querem apoiar e auxiliar as futuras tentantes. Então, a gente tem parceiros de clínica aqui em Belo Horizonte, tem parceiro de profissionais, psicólogo. Eu sou uma parceira, acaba que eu sou também, para questão de auxílio à nutrição, né? Atendimento nutricional. Então, a gente tem vários outros parceiros que colaboram conosco e para dar suporte ao casal tentante, ou à mulher tentante, ao homem tentante, né? E como se tornar um parceiro? Que tipo de ajuda que, se alguém estiver nos ouvindo, quiser ajudar, nós vamos colocar os links todos do... acho que você falou, parceiro voluntário, né? Como que é?
Como que são essas diferenças? Pois é, normalmente você pode ser um associado também, né? Você pode ser um associado, você vai fazer parte ali da associação. Eu não vou saber explicar direitinho com relação da associação, quais são todos os seus benefícios enquanto associado. Mas, se eu não me engano, você tem, sim, aqueles descontos, aquelas parcerias das clínicas sendo um associado, né? E o parceiro, você pode entrar em contato, né, com o site lá da Abraf, abraf.com.br, e oferecer que seja parceiro, então, da associação. E o voluntário é aquela pessoa que pode também entrar em contato, né, entrar no site e pode auxiliar com outras questões aqui da nossa associação, buscando parcerias. A gente tem a rede social da Abraf, Instagram da Abraf, né, que é realmente Abraf, tá? É o @Abraf. E na rede social a gente faz muitas lives, orientações, posts para dar suporte emocional, né? É questão de empatia mesmo para a pessoa tentante ou o casal tentante. Então, lá vocês têm psicóloga, nutricionista, quais os outros profissionais? Nós temos o profissional de direito, advogado, né? A gente tem embriologista na nossa equipe. Inclusive, foi a minha embriologista. Quando eu descobri, eu achei tão engraçado. Eu falei, nossa, você foi. E a minha embriologista, ela foi tentante por 7... Ela fez 7 fertilizações in vitro. Né? Ela é a minha embriologista. Deixa eu ver o que mais. Nós temos coaches também. Nós temos, é psicólogo, nós temos coach, nós temos nutricionistas, temos embriologistas. Uma equipe bem variada, né? Com certeza. E eu vi, Lude, que vocês publicaram um livro, achei maravilhoso. Cada capítulo ali, ele abraça bem essa tentante. Conta pra gente, e você tem um capítulo todo especial lá sobre nutrição. Fala um pouquinho do livro pra gente. Então, o livro é esse aqui, aqui é a jornada da fertilidade, né? Até para escolha, essas borboletas, né? A coordenadora foi a Raquel Alvarenga, a embriologista. Então, Jornada da Fertilidade, inclusive o título é Guia Essencial para toda Tentante, porque ele foi feito para a tentante, né, para o casal tentante, para o público leigo e o público também do meio científico, porque está todo embasado em informações científicas, tá, em evidências. E é um livro que eu tenho muita honra, muito orgulho de ter feito parte, e que a gente aborda eu posso falar que quase todos os temas, assim, que uma mulher, um casal necessita para seguir o caminho, né, da gestação, da maternidade, enfim. Porque falamos até de tipos de tratamentos que existem para a fertilidade, falamos de preservação da fertilidade nele. A gente fala, inclusive, assim, sobre fisiologia da fertilização, como que a gente explica no livro. Falamos sobre questões psicológicas, psicoterapia, a ética dos tratamentos para reprodução humana, que é muito importante. Tem uma clínica em Belo Horizonte que era muito famosa por questões éticas, ela assim declinou, porque é muito importante questão ética, né? A gente está falando de reprodução humana, de seres humanos, né? E a gente está tratando com sentimentos, com sonhos das pessoas, né? A gente fala de adoção nesse livro,
A gente fala sobre realmente aspectos legais e éticos, né? Sobre questões de menopausa e também da nutrição, tá? A questão da nutrição eu abordo brevemente, porque para cada tipo de problema que aquele casal, que aquela mulher ou que aquele homem esteja vivenciando, como a nutrição pode ajudar? Pode ajudar exatamente na mudança do estilo de vida e do padrão alimentar. Eu gosto muito de falar de padrão alimentar, né? Porque realmente o comer um alimento não vai ser um problema. Comer determinado tipo de alimento não é realmente o problema daquele indivíduo, mas sim qual é o seu padrão alimentar, né? Então, eu falo sobre nutrientes que são essenciais, os nutrientes alvo da fertilidade, aqueles que realmente a gente vê e que sabe que tem importância com a nutrição e a fertilidade, que estão relacionados. Então, assim, é tal como a gente faz com. Vamos pensar numa gestação, quais são os nutrientes alvos que aquela mulher precisa ficar atenta? Não é diferente da fertilidade, ou que seja um paciente com mal de Alzheimer, quais são os nutrientes alvos que a gente tem que ficar atento? Tá? Assim vai ser com a nutrição para a fertilidade. Então, eu quero dizer aqui que não quer dizer que a gente muda questão de reserva folicular, reserva de óvulos, a gente não muda isso. Isso não existe. Se um nutricionista, inclusive a gente, enquanto nutricionistas, nós aqui, eu preciso falar que há casos de nutricionistas que não, infelizmente, não seguiram o nosso código de ética, né? E prometeram mundos e fundos e fizeram propagandas em redes sociais acerca desse assunto, falando que mudou, que aumentou reserva ovariana. Não existe isso. Isso é fake news, né? Não podemos iludir as pessoas. Não existe isso, né? A nutrição, sim, pode questão de modular a inflamação, que muitos dos problemas de fertilidade estão relacionados com processos inflamatórios, né? E aí sim a gente consegue. Quais são os nutrientes alvo? Qual é o seu estilo de vida? Qual é o seu estado nutricional? O que a gente precisa modificar? Qual é o tipo de utensílio que você utiliza em casa? Né? Inox, vidro, plástico, teflon, né? Qual é o tipo de alimento? Onde você costuma adquirir seus alimentos? Em feiras locais? São produtos orgânicos ou não? Né? Então, a gente tenta buscar isso daí, o que é realmente a nutrição, o alimento, comida e nutrição real de fato, né? E vai colaborar, né? Acho que a gente tem que deixar isso bem claro. Que o que os estudos mostram que um padrão, a associação de um bom padrão alimentar, né, de qualidade, estilo de vida, pode colaborar com a fertilidade, não sozinho fazer milagre, não pode. Em saúde, né, Ludmila, é muito complicado fazer afirmações únicas aí, que uma dieta, um nutriente, seria maravilhoso, né, ter mágica na nutrição, a gente... Estaríamos todos ricos aí vendendo dietas mirabolantes. Mas está muito relacionado realmente, eu também concordo com você, da questão do padrão alimentar, né? Eu acho que E é o que a gente coloca aqui, né? O pode na mesa. O que pode na sua mesa hoje é o que a gente sempre vem falando, a gente sempre vai falar isso. Reduzir os ultraprocessados, dar preferência para os orgânicos, os agricultores, né, familiares, os locais, as hortas, tudo, e você plantando agora para colher lá. Então, você quer ser mãe, começa desde cedo, né? Desde pequenininha, lá desde os 15 anos, pensar como que você está fazendo e não deixar para pensar na hora, né? Pensar em saúde, eu vi uma frase ontem, chamou muito minha atenção. Pensar em saúde não é quando você está doente. Então, a gente tem que fazer sempre essa nossa poupança, né? Uma poupança da saúde, vamos lançar aqui, né? Uma poupança da saúde para você ter uma fertilidade adequada, não ficar com doenças instaladas lá no seu futuro, né? Ter qualidade. O que a gente vê que, assim, é fantástico
A gente vê muito na gestante, alimentação da gestante, mas no pré-natal, né? O quanto isso impacta na saúde, na vida adulta ali, a chance de ter diabetes, de não ter, de ser hipertenso ou não. Então, quando fala, não é romântico, mas quando se fala em alimentação e qualidade de vida, a gente está falando de resultados a curto e longo prazo, né? Por isso que não tem mágica, tem escolhas. O que a gente gosta de falar, Lud, que não é simplesmente numa utopia, não coma isso, não faça. É como eu vou fazer, um passo por vez. E é o padrão alimentar que ela falou, padrão, né? Exatamente, realmente transformar uma coisa por vez. Se você não dá conta de fazer tudo de uma vez, começa, né? Então, eu acho que é algo muito importante, é um dia atrás do outro. Isso aí. Bom demais, né, Dani? Sim, vamos para as indicações. Vamos. Você já acabou dando algumas indicações, né? Então, nós já temos, vamos colocar aqui na nossa descrição do vídeo, né? Então, a associação, tanto o Instagram quanto o site, quem quiser ajudar, fazer parte disso, pode encontrar tudo lá no site. O livro maravilhoso, né? A gente tem PDF e é pela editora... era diferente, eu esqueci o nome da eu vi pela Amazon, poderia comprar também. Isso, a editora As, né? E tem o PDF também, né? Isso, o livro digital, né? Ele tá lá no site, a gente consegue encontrar todos esses links, consegue ter uma amostrinha grátis lá do livro para conhecer a primeira parte, é bem legal. Isso. O seu Instagram, né, Lu, de quem quiser te seguir, conversar. Qual que é o seu Instagram, Ludmila? É @NutriMilaCoelho, Mila com L só. Legal. Tá. Maravilha. Tem mais alguma indicação que você se recorde? Deixa eu pensar aqui. Não, assim, que eu acho que vai realmente estar com evidência, que não vai falar coisas mirabolantes, né? Tem médicos que eu gosto muito. A gente tem que... É até bom você me falar isso, sobre indicações. A ABRAF, ela é muito preocupada com a questão ética e de evidência científica. Infelizmente, em todas as áreas, a gente vê que existem muitos marqueteiros. São ótimos marqueteiros, né? Principalmente, a gente vê médico, a gente vê de várias áreas. Nutricionista, tudo quanto é área tem. Todas as áreas. Então, assim, um recado que eu posso dar é fuja de midiáticos. Porque realmente, assim, a gente sabe que os midiáticos muitas vezes não têm ética. E né? Conflito de interesse, né? Conflitos de interesse, sugerem procedimentos que não são validados, né? Quem tiver a oportunidade de ler o Jornada da Fertilidade, está muito na moda aí, no mundo da reprodução humana, fazer biópsia de embrião. Fazer biópsia de embrião. Pois é, mas as mulheres acham que sim, todo mundo tem que fazer biópsia. E a biópsia já está comprovado que não é necessário fazer biópsia do embrião, né? Então, assim, e isso, se vocês pesquisarem nesses midiáticos, todos falando por quê? Tem conflitos de interesse, é mais um procedimento, né? Então, assim, o que eu acho é procurar exatamente orientações de pessoas sérias. Não significa ter muitos seguidores que realmente vai ser um profissional sério, honesto, que vai ficar preocupado com você. Porque às vezes acha também, eu vou ser bem tratada. Eu tenho vários relatos de que é muito maltratado. Infelizmente, a gente é visto muito como um negócio, como mais um produto a ser vendido para mais uma pessoa. A gente se sente muito materializado ao invés de humanizado, sabe? A mulher precisa, nesse momento, de um acolhimento, de informação, né? Exatamente. Então, assim, procurar informações adequadas. Mas lá no jornal, na ABRAF, a gente cita também outros profissionais para buscar, porque senão também eu vou citar clínicas, etc. E acho melhor ir na associação. Ótimo.
E tem agora uma última parte aqui que você não vai escapar, que é o batata quente. Vamos lá, Lud. Bem, você falou tanto em evidência, né? Mas para você, pessoalmente, estudar é bom para... Para ficar informado, para crescer, né? Para crescer, para evoluir. Você prefere doce ou salgado? Eu prefiro qualquer um. Tá sendo comida. Uma fruta. Goiaba. Um prato, Ludmila, que te remete à infância. Não me remete... Olha, um prato que me remete... mingau de aveia. Você lembra de alguém especial, assim? Minha mãe fazia esse mingau de aveia. Minha mãe e minha irmã, a gente disputava a rapa do mingau. Quem é você na fila do pão? Eu sou uma pessoa muito divertida. Fala pelos cotovelos. Sou essa. Eu não sou ninguém, não, na fila do pão, mas eu sou muito divertida. Um pensamento, Ludmila, que você possa deixar para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Gente, estudem. Estudem, porque pode te tirar tudo, menos o seu conhecimento. Estudem. Ninguém quer os maiorais e não querem ver a população estudada, informada. Então, estudem. Não pode tirar tudo, menos o seu conhecimento. Ótimo. E o que nos impede de prosseguir? A falta de vontade. Maravilha. A Ludmila foi um presente das redes do grupo de WhatsApp, do virtual, né? Trabalhamos numa mesma grande rede de educação, acreditamos na educação, e aí a rede colaborativa, a gente já te sinto você muito próxima, assim, muito querida, mas nós nunca nos vimos presencialmente, precisamos. A gente precisa em Minas, aí já pega a Ludmila, já pega a Marta, vamos fazer um café lá. Algumas amigas aí. Vem mesmo! Vem mesmo! Vamos aí fazer um podcast ao vivo. Você está super convidada para vir a São Paulo também. Vem aqui. Nós estamos em Santo André, não é exatamente em São Paulo, né? Uma cidade próxima. Mas, assim, vai ser muito bem acolhida, muito querida. Imagina. Tá? Foi um prazer imenso, né? Já faz, acho que uns 2 anos que a gente está aí trocando figurinha, uma ajudando a outra, né? É muito bom a gente criar redes de apoio, de ajuda, de tirar dúvidas, né? Na nossa área e na vida, né? Que isso se estenda. Então, foi um prazer imenso. Adorei a conversa. Muito obrigada. Mas para finalizar, sim, Ludmila, você foi tentante, você teve bebê, você não teve, como que é? Eu larguei mão disso. Vou até falar rapidinho, 1 minuto. Eu fui tentante do ano de 2017 até o ano de 2019, final do ano de 2019. Eu tenho uma endometriose, tive um problema de hipotireoidismo, de Hashimoto, subclínico, eu não sabia. E a questão da imunidade do Hashimoto também influencia lá nos ovários. Os anticorpos do Hashimoto também atacam os ovários. Isso colaborou para a minha menopausa precoce, a endometriose e o hipotireoidismo. Então, a minha propedêutica seria adquirir, então, um óvulo doado, ovo doação. E aí, assim, eu e meu marido, a gente acabou desistindo, mas a gente faz terapia ainda, né? É importante esse suporte para realmente, assim, é isso mesmo que a gente quer, né? Então, nesse momento, eu posso falar, eu estou desistida, eu desisti, assim, da questão de ser tentante, mas estou sempre aqui para todo mundo que deseja. Acho que é importante, né, ouvir isso, que precisa também, né, para que lado que eu vou, porque isso pode acontecer com todas, né, as mulheres, uma coisa que a gente sempre tem vários episódios e a gente tem uma frase que vem surgindo que é tudo bem. Tudo bem, se não der certo também, você continua sendo a Ludmila maravilhosa, linda aí, e que tem muito a oferecer à sociedade, que
que a gente sabe aí no futuro que está previsto na nossa história, né? A gente vai no óbvio ali, acredita em algo e às vezes tem outras coisas aí. A gente pode ser mãe de outras formas, né? A gente pode ser mãe dos nossos alunos. É isso que eu ia falar, haja filho, né, Ludmila? A gente pode ser mãe dos nossos sobrinhos, então, assim, eu tô bem. Acho que curtir a vida, né? O timing, sabe? E curtir, não ficar naquela, né, naquele focado ali e se tornar um problema e você ser infeliz. Não é isso, né? O que a gente quer aqui é viver. Vamos viver. É isso mesmo. Nascemos para Se ser fosse feliz, antes, eu já tava assim. Tá tão. Eu adoro falar sobre isso, porque realmente para mostrar que as coisas. Felicidade passa, tristeza passa também, né, gente? Sim, exatamente. Então, assim, tudo passa. Ah, que bom. Então, muito obrigada, viu? Por super grata. Obrigada, gente. Super beijo, estou à disposição. Tá ótimo. Obrigada. Muito obrigada. Então, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. E na próxima quarta-feira, às 18 horas, mais um bate-papo aqui no Pod na Mesa. Não fez inscrição? Só clicar. Clica no sininho, deixa o seu like, que a gente vai agradecer sempre para trazer os nossos ótimos profissionais aqui. E compartilhem, né? Aí com as mulheres jovens, com os rapazes, que eles precisam também ser bons companheiros aí, entender o papel deles. Então não deixe de compartilhar o episódio de hoje também. Um beijo. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.